Millennials na América, a sua fonte de informação sobre as principais notícias aqui dos Estados Unidos. Estou aqui com o professor Rogério Melo Franco, a gente vai falar sobre imigração, vai falar sobre essa viagem histórica de Donald Trump ao Oriente Médio, ainda está acontecendo, ele está nos Emirados Árabes agora, e vamos falar também sobre a ordem executiva aí assinada essa semana para reduzir preços de medicamentos aqui nos Estados Unidos. Boa tarde, professor. Vamos começar falando sobre imigração, né? Continua aí a caçada aos imigrantes, principalmente latinos. Aqui em Massachusetts, relatos de prisões, vaquinhas online para ajudar essas pessoas aí com o processo legal, né? Essas abduções ficaram conhecidas na imprensa agora como sequestros do ICE, né? Porque as pessoas são pegas no meio da rua com a roupa do corpo e desaparecem. A família não é notificada, é uma loucura, tá? A situação aqui tá muito tensa. Eu faço parte de vários grupos no WhatsApp que as pessoas tentam filmar, as pessoas relatam em tempo real aí o que está acontecendo, filmam, né, essas blitzes do ICE, bem em carros disfarçados, entrando nas casas das pessoas, arrastando gente pela rua. É realmente algo que eu tenho muitos amigos aqui que vivem aqui há décadas e coisas que ninguém nunca viu, de verdade, né? Tem também brasileiros denunciando brasileiros, imagina só, brasileiros legais aí denunciando por vingança, por algum tipo de desavença aí, denunciando compatriotas que estão em situação irregular aqui. Muito medo na comunidade, né? Essa semana passada a gente trouxe a notícia, Donald Trump fez um pronunciamento avisando que, anunciando um programa de saída voluntária, de autodeportação, né? Eu fiz um vídeo aqui no grupo, depois você pode conferir. O governo americano oferece a passagem e assim que o imigrante que é confirmada a saída do país, o imigrante ainda recebe $1.000, um bônus por essa saída voluntária, né? Ele avisou que quem não se registrar no CBP Home, no aplicativo que o governo criou para esse fim e sair voluntariamente, vai sofrer duramente, vai sofrer a perseguição, né? Não só com as suas prisões, mas ele anunciou também confisco de bens, né? De salários, e o governo tem meios legais para isso. Está rolando um debate aqui na comunidade, mas existe uma lei de 1996 que eu trouxe também num outro vídeo, que diz que o governo pode cobrar uma taxa de até $500 por dia e a partir da data da ordem de deportação. Então, isso serve para imigrantes que têm já a ordem de deportação, tem clientes, tem advogados mostrando cartas, clientes que receberam aí cartas com cobranças aí de milhões de dólares, impressionante. Outras pessoas recebendo cartas aí, isso eu não consegui confirmar, mas dizendo aí que bancos ameaçam congelar contas bancárias, não sei se é verdade. Enfim, e aí, professor, como é que você vê esse tipo de ação, essa perseguição nas ruas, que a gente sabe é um método que não vai levar o governo ao objetivo principal, que é remover milhões de pessoas do país, mas que cria esse medo junto, aliado a esse programa de saída voluntária, pode acabar sendo mais efetivo, né? Eu conheço pessoas aí que estão realmente estudando, que já saíram do país e outras que estão estudando seriamente e ir embora depois de décadas aqui. E aí, professor? Eu acho que em matéria de política, o que conta mais é o efeito, né? Assim, os números brutos não necessariamente valem mais do que a impressão que o eleitorado tem. E esse tipo de ação que é muito parece ser muito arrojada, né? Muito, às vezes até um pouco violenta, né? Eu acho que realmente comove, né? E eu acho que é realmente, talvez, o ponto de promessas dele, né, de campanha, que mais rende politicamente para ele, né? Então, eu acho que realmente deportar milhões seria um problema mais econômico, mais um problema econômico para ele lidar.
Então, causar essa impressão e esse medo mais generalizado, pelo menos com a base, ele tá se comunicando e agradando. Eu acho que dentro das possibilidades, dentro do mundo real e de uma situação que ele mesmo criou de expectativa, eu acho que essa é a situação mais factível, né? Realmente seria muito caro fazer né, essa, né, deportação em massa que você mencionou, né? Seria caríssimo e além de tudo seria muito custoso também depois, né? Para a economia se reajustar a essa nova situação, 100 milhões de pessoas, né? Eu eu acredito que assim removendo essas pessoas, muitas dessas pessoas que estão indocumentados nos Estados Unidos sei lá, né, de trabalhos mais que talvez os americanos quisessem fazer, eu acho que já alivia um pouco mais a impressão, né, a base do Trump tinha a respeito dele. Eu acho que eu consigo ver qual é a inteligência política, né, a inteligência eleitoral por trás desse jeito que ele está fazendo, né, para tentar cumprir o que ele prometeu. Pois é, e cai por terra, né? Tem muita gente ainda tentando sustentar essa narrativa, inclusive imigrantes, influenciadores aqui na comunidade brasileira, sustentar essa narrativa de que não, que o governo está pegando só criminosos. Não, a prioridade, o governo falou explicitamente isso. A prioridade são as pessoas com carta de deportação, né? Que já tem a ordem de remoção. E eu conheço pessoas que têm, e são pessoas muito honestas, trabalhadoras, não são criminosos, né, realmente depende de como a pessoa chegou aqui e da circunstância, como se deu essa chegada em território americano. Algumas pessoas foram, à corte, né, foram em frente ao juiz, receberam essa ordem de remoção e permaneceram no país e construíram suas vidas, tiveram filhos, então não são criminosos, não são criminosos. Então essa narrativa não se sustenta. Quem estiver falando isso aí tem alguma agenda aí, tem algum interesse, mas não é real. Pessoas honestas, trabalhadoras, estão sendo caçadas nas ruas. Essa é a verdade. Hoje, professor, teve um debate na Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Uma audiência aí para avaliar se tribunais inferiores têm autoridade para bloquear a ordem executiva do presidente Donald Trump, né, assinada em 20 de janeiro, primeiro dia de mandato, que restringe a cidadania por nascimento, a jus soli, né? A ordem nega a cidadania automática a crianças nascidas nos Estados Unidos se nenhum dos pais for cidadão americano ou residente permanente legal, tiver o green card. Os tribunais inferiores emitiram liminares nacionais suspendendo a ordem, levando o governo Trump a recorrer à Suprema Corte, e houve uma divisão na corte, né? Os conservadores, juízes aí como John Roberts e o Brett Kavanaugh, eles sugeriram que os tribunais inferiores excederam sua autoridade ao bloquear a ordem. Kavanaugh indicou que opositores poderiam usar ações coletivas em vez de liminares amplas. Já os juízes mais liberais, como o Ketanji Brown e a Elena Kagan, defenderam as liminares. Né? Eles argumentaram que a ordem viola a 14ª emenda da Constituição, que garante cidadania a todos os nascidos nos Estados Unidos e sujeitos à sua jurisdição. O juiz Kagan questionou o impacto sobre as pessoas afetadas caso a ordem entrasse em vigor, né? Vários protestos em Washington, né, de grupos aí que apoiam a cidadania por nascimento, e essas pessoas enfatizaram também que isso não é uma política ou uma lei, mas é um direito constitucional garantido por essa 14ª emenda. E agora nenhuma decisão foi tomada, né? Claro, hoje ainda foram só audiências aí, debates sobre o tema, mas a impressão que ficou de hoje é que vai levar bastante tempo, se é que vai acontecer alguma coisa. Muito difícil, né, professor? Ele teria que ter uma maioria esmagadora, acho que 60% no Senado e na Casa dos Representantes, aí no Congresso, para tentar mudar aí, criar uma emenda na Constituição.
esse tema eu acho mais difícil aí, parece um pouco mais inviável, né? É bastante inviável, na minha leitura. É bastante inviável porque ele teria que promover um debate nacional para que isso pudesse acontecer, né? Conseguir 60% dos votos para mudar a Constituição numa questão que é definidora dos Estados Unidos, né? Como a gente já conversou em outro vídeo, isso é uma tradição americana que foi vista como uma grande inovação e talvez um dos motores para os Estados Unidos serem o que são, né? As pessoas poderem chegar aos Estados Unidos, terem filhos e os filhos serem americanos. Eu acho que é um debate que ele não vai comprar, ele não tem como comprar. Ele faz uma política que é muito multifatorial, né? Tem várias frentes. Não dá para se dividir desse jeito. Se ele entrasse só, né, mais ou menos nessa briga para conseguir convencer, né, o Senado, por exemplo, talvez ele perdesse. E, aliás, é bem provável que ele perdesse, ainda mais na situação que a gente vê hoje, que ele não está assim tão com uma grande popularidade, né? A economia ainda está tentando se arrumar, né? Então eu acho que dificilmente isso vai ser levado, né, realmente como prioridade do governo. Foi mais para dizer, para marcar território, dizer, olha só, eu tentei, mas as forças que são impediram, né, que eu pudesse resolver esse problema. E, então, bom, na minha opinião, isso não deveria nem estar sendo discutido, né? Isso não deveria estar sendo discutido. Não importa se direita ou esquerda nos Estados Unidos, poucas coisas são tão americanas quanto a cidadania por nascimento, ao meu ver, historicamente. Concordo, tô com você nessa. Vamos falar agora sobre essa viagem histórica aí ao Oriente Médio, que ainda está rolando, né? Eu falei. Até onde cabe negociação, né, professor? Esse é o grande questionamento em relação a essa viagem. O Trump surpreendeu muita gente com os discursos dele. O discurso na Arábia Saudita foi histórico, né? Ele ficou muito claro ali. Eu não quero guerra. Ele não quer guerra, ele quer paz. Foi explícito. Ele falou essa parte do discurso foi muito histórica, né? O senhor pode falar melhor do que eu, mas ele diz que os líderes, que as pessoas que vivem na região decidam o futuro da região, não a gente. Chega de exportar a democracia. São culturas diferentes, né? O que é sempre meio conflitivo, porque você tem os grupos aí mais progressistas que defendem os direitos humanos, e a gente sabe que nesses países islâmicos as mulheres sofrem demais, né? É muito diferente do que a gente tem como sociedade no Ocidente. Mas o Trump meio que lavando as mãos, sabe? Eu não vou mais vir aqui bombardear, até porque nunca foi a intenção, né, cara? Todas as vezes, todas as incursões dos Estados Unidos no Oriente Médio foram por interesses próprios, né? Ou de Israel. Então, a verdade é que é uma visita histórica. O Trump apertou a mão do emir do Catar, do Mohammed bin Salman, lá, o líder o príncipe, né, da Arábia Saudita, muitos acordos, muitos investimentos, ganhou um avião de presente lá do Catar, um avião de 400 milhões de dólares, tá melhor que o Bolsonaro, o Trump, ganhou um presentão, que deu uma polêmica, ele falou, pô, ganhei, é nosso, eu não vou aceitar, e muita gente vendo isso como um possível suborno, né? Acho até engraçado, outro dia a secretária de imprensa da Casa Branca disse que o Trump ele perde dinheiro sendo presidente, né? Ele não recebe o salário dele, igual aqueles políticos do Partido Novo, abre mão do salário. Às vezes, não sei se o cidadão médio às vezes tem esse alcance de que o nível de influência e de acordos que essas pessoas podem fazer nesses cargos, ou no cargo mais poderoso do mundo, presente nos Estados Unidos, supera qualquer ganho comercial que o cara possa ter como empresário, né? Não tem nem comparação. Mas, enfim, As o discurso. pessoas acham que a gente nasceu ontem, né, cara? A gente É, não nasceu é. ontem. O discurso foi. Os discursos ali interessantes do ponto de vista de quem. Para quem quer a paz, né? Para quem quer parar de ver bombardeios e guerras lá.
no Oriente Médio. E, enfim, fala um pouco, o que você está achando dessa viagem? Teve o encontro com o presidente da Síria, né? O Ahmed al-Shara, também, histórico, né? É o primeiro. Tinha, a cabeça dele valia 10 milhões de dólares, né? A própria CIA estava atrás. Pois é, um encontro histórico, né, professor? É o primeiro entre líderes dos dois países em 25 anos. O Trump anunciou a suspensão das sanções contra a Síria, impostas desde 1979, para apoiar a reconstrução do país após a queda do regime do Assad, né? Ele também incentivou o presidente sírio aí, que é um ex-militante ligado à Al-Qaeda, como o professor citou aí, procurado, né? A normalizar relações com Israel, aderindo aos acordos de Abraão, expulsar terroristas estrangeiros e combater o ISIS, né? O encontro foi mediado pelo príncipe saudita, né, o Mohammed bin Salman, e com participação remota aí do presidente turco Erdogan, e simboliza a reintegração da Síria na comunidade internacional e uma abordagem transacional do Donald Trump, aí, focada, como eu disse, na estabilidade da região e interesses econômicos mútuos. Fala, professor, o que você está achando dessa viagem ao Oriente Médio? Parece interessante, e eu quero que o senhor fale também sobre Israel um pouquinho, que parece que foi meio escanteada, né? Você sabe que o nosso compromisso no canal aqui é com né, certa visão objetiva, né? Tentar, às vezes, colocar, né, uma lente crítica que atravesse ideologias, né? Ou que faça essa travessia, né? Às vezes, para tentar ver do outro lado também. Eu acho que essa viagem foi um dos maiores triunfos do Trump até agora. Eu acredito que essa viagem realmente vai ser um divisor de águas, né? Mostra uma grande, na verdade, coerência da política externa, né? E eu vou explicar o porquê. A política externa americana que o Trump está tentando impor, né, ou talvez transformar, é uma política interna que abandona a função de irmão mais velho dos Estados Unidos. Né? A gente já conversou sobre isso, né? Realmente é muito caro você ser a palmatória do mundo, né? E era isso que os Estados Unidos estava fazendo desde o fim da Segunda Guerra, né? Era uma espécie de, né, grande árbitro, né? E grande, né? Sei lá, carrasco também, né? Então tinha todas essas funções de proteger países, mesmo que muito longe, né? De situações que fossem talvez ruins para o que eles considerassem democracia, né? Ou ruins para os negócios dos próprios americanos. Mas é muito caro fazer isso, inclusive em termos políticos, né? Então, a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos resolveu né, se afastar um pouco, né? Se afastou, não parou de dar suporte, né, de armamentos e dinheiro e recursos para a Ucrânia, e seria muito estranho continuar apoiando Israel infinitamente. Se você quer ter, né, uma política externa que seja, né, coerente, o que você aplica para uma guerra, você tem que aplicar para outra. E o que eu acho que realmente ele fez o cálculo de que ele precisa estar em um dos lados nessas guerras, né? Então, não obstinadamente, não, né, garantindo armas e tudo mais, mas com alianças. E eu acho que ele já escolheu o lado da Rússia, né? Ele está mais próximo da Rússia do que da Ucrânia atualmente, né? Fez alguns acordos com a Ucrânia, claro, e eu acho que é o que está acontecendo agora também com Israel, né? Eu acho que a Irmandade muçulmana nunca teve, nunca teve tanto espaço, né, na política americana quanto hoje. Porque, tudo bem, já tinha, né, como chama? A Arábia Saudita, né, já é um aliado muito antigo dos Estados Unidos. Mas o Qatar, por exemplo, não, né?
Qatar é uma figura que foi excluída em diversos momentos, né? Apesar de ser extremamente rico e ter várias vantagens a oferecer. Eu acho que o que o Trump percebeu é que, bom, primeiro, essa guerra já foi longe demais, né? A guerra de Israel na Palestina. Né? Segundo, se eu for realmente olhar friamente, os muçulmanos têm mais a oferecer para mim do que os israelenses. Eu acho que foi um pouco nesse sentido que ele acabou. Ele está saindo, Diego, de lá, dessa viagem. No momento ele está no Catar, na verdade. Ele está saindo dessa viagem e vai voltar para os Estados Unidos com dois acordos com o Catar e com a Arábia Saudita, que somados valem mais de 2 trilhões de dólares. É quase 1 trilhão um deles e outro deles mais de 1 trilhão. Então é algo que é difícil de você calcular em termos de, pô, isso, né, ou Israel, ou continuar, né, mandando bomba lá para ser destruído internamente nos Estados Unidos, é uma coisa que é até difícil discutir, sabe? Eu acho que ele está sendo muito pragmático e eu acho que, de novo, ele está fazendo história no sentido de transformar uma relação dos Estados Unidos que já tem, sei lá, 60 anos, né? E que a gente, muito poucas pessoas poderiam prever que ia acontecer durante, né, o governo dele, que é ele está se afastando de Israel. Ele foi para o Oriente Médio e se focou nos países do Golfo, né, em vez de pensar especificamente em Israel. Ele não vai para Israel. Agora a gente tem que acompanhar essa volta dele aos Estados Unidos, porque os neoconservadores, sedentos por guerra, né, não estão gostando nada disso. Todo o Partido Republicano quer um ataque ao Irã, né? É um problema. E os democratas também, a elite do Partido Democrata é muito pró-guerra hoje, a gente sabe, né? A gente acompanhou nos últimos anos. Então vamos ver como ele vai lidar com isso, porque está enfrentando um dos lobbies aí, né, mais poderosos do mundo, o complexo industrial militar dos Estados Unidos. É surpreendente mesmo o posicionamento do Trump. E tem o Benjamin Netanyahu também, que parece existir uma tensão nesse momento. Ele nessa viagem não vai passar por Israel, né? E o Benjamin Netanyahu é o maior advogado aí por um ataque ao Irã, né? A Arábia Saudita e o Catar, como você bem frisou, são riquíssimos, né? Têm dinheiro infinito, trazem esses acordos comerciais interessantíssimos para os Estados Unidos, né? Analisando de forma pragmática, sem questionar ou julgar o tipo de regime que eles têm lá. Como eu disse, parece o Donald Trump não está preocupado com isso, né? Mas são dois países com exércitos aí, com uma capacidade militar insignificante, comparado a outros atores aí na região, a Turquia, o próprio Irã, né? Então, e a gente sabe que o Irã tem uma relação ainda próxima com a China, com a Rússia, com a própria Turquia. Então, vamos ver como isso vai se dar. O Trump já anunciou que existem conversas avançadas com o Irã, né? Líderes iranianos já falaram publicamente sobre essas conversas e sobre um suposto interesse do Irã, né? Parece a tendência nesse momento o Irã interessado nessas conversas de paz, até em abrir mão do urânio enriquecido que tem e tal. Então a gente vai continuar acompanhando aí, mas a coisa parece estar indo por esse caminho que eu concordo com você, é uma grande vitória, talvez a maior do governo Trump até esse momento, né, professor? Principalmente se realmente acabar, né, a guerra. Se isso resolver a guerra ainda por cima, seria cereja no bolo. Eu acho fantástico e, de fato, precisa de muita coragem. Né? Eu acho que o brasileiro gosta né, gongar o Trump, né? Falar que ele é um bosta e tal. Cara, a quantidade, como você falou, de lobby interno que ele está enfrentando para tentar desarticular, né, desmantelar essa máquina de guerra ensandecida que os Estados Unidos têm, é impressionante.
Nesse caso, né, tem os atores externos também. Né? Então, ele realmente está comprando uma briga para tentar esfriar um pouco, né, as guerras, né? Que é o que a gente estava falando, né? A gente falou em uma outra live aí, a máquina de guerra vai sendo esquentada, né? E começa a pipocar a guerra, porque, né, você ativa todas essas fábricas de armas, todos esses especialistas, toda essa formação, né? E a coisa vai indo longe, né? Eu acho que ele está tentando amenizar essa situação. Por falar em lobby poderoso, né, para a gente finalizar aqui, o Donald Trump ele anunciou aí ele assinou, né, uma ordem executiva reduzindo significativamente os preços dos medicamentos prescritos aqui nos Estados Unidos, uma redução aí que vai variar de 30 a 80% em relação aos valores atuais. O Trump divulgou essa nova política aí na plataforma, na Truth Social dele, né? Destacou que a estratégia busca igualar o preço dos medicamentos nos Estados Unidos ao menor valor encontrado internacionalmente. Ele não deu tantos detalhes sobre como vai implementar essa medida, mas o impacto já foi sentido pela indústria farmacêutica, né? Que deu uma justificativa aí que os preços mais altos dos Estados Unidos resultam dos custos de pesquisa e do lobby, né? Imagina só, a gente tem que pagar mais caro porque os caras gastam muito com lobby. O Trump argumentou que esse custo de pesquisas aí vai ter que ser dividido com outros países. Ele deu uma explicação um tanto quanto curiosa até. Ele falou: os Estados Unidos pagam esses preços dos medicamentos, o cidadão americano paga um preço muito mais alto, né, 10, 20 vezes mais alto do que na Europa, no Canadá, justamente para subsidiar os preços baixos nesses países que oferecem sistemas públicos de saúde, né, subsídios altíssimos aí para medicamentos. Então, o Trump deu uma explicação e eu até tentei investigar e tal, algumas coisas fazem sentido mesmo. Os Estados Unidos, o cidadão americano, ele subsidia esse bem-estar social nessa área da saúde do canadense, do europeu. Curioso, né, professor? E mais uma vez um ato de muita coragem. Depois, na semana passada, dessa pausa nas tarifas e um pré-acordo com a China, essa viagem ao Oriente Médio e agora esse ataque frontal à indústria farmacêutica, pô, ele deu uma canetada ali que é o sonho de décadas do Bernie Sanders e do progressismo norte-americano. E aí, professor, como é que você viu isso? O Trump não é democrata, não é republicano, o Trump é uma coisa única. Ele é uma coisa única. Você pode gostar, pode odiar, não importa. Ele ele é diferente, professor. Ele está criando, né, o próprio manual dele. Essa é a grande verdade. Agora com 80 anos. Então, assim, é impressionante mesmo, porque o que ele vai propor, né, é o enfrentamento de um status quo que, assim, honestamente, né, todo mundo sabe disso, mais ou menos, né? Quem estuda a área, quem estuda, né, esse tipo de situação, sabe disso, mas sabe que também isso faz parte do jogo, né? Os Estados Unidos subsidiarem, né, indiretamente esses preços que são mais baratos em outro lugar, como você falou, né, o bem-estar social, né? A questão do exército não é muito distante disso também, né? Os Estados Unidos têm esse exército absurdo, né? Army, Navy e tudo mais, né? E, sei lá, a Alemanha quase não tem gente, né, estudando estratégia e militarismo. Então, assim, é uma situação que é muito estranha, né? Mas era considerado como sendo do jogo, né? O que a gente tem que admitir é que esse laranja tem bolas de aço. Essa é a minha impressão. Né? Ele ter feito essas duas coisas, né? uma juntinho da outra agora, porra, eu acho que ele é o ponto mais alto do, da administração dele, na minha visão, né? Mas infelizmente eu não sei quanto isso reverbera, né, nos meios talvez centristas que ele precise, né, convencer também. Isso eu não sei, porque
existe um papo muito agressivo, né, de que ele é o demônio encarnado. Então, eu acho que talvez seja difícil para ele romper essa barreira, principalmente agora, né? Se ele resolver a economia, talvez a gente possa voltar a conversar. Isso aí, professor. Acho que deu para fazer um apanhado aqui: imigração, viagem ao Oriente Médio, redução de preço de medicamentos. Aí falamos um pouco sobre a questão da cidadania por nascimento aqui nos Estados Unidos. Continua em debate. Muito legal. Muito obrigado, professor. E a gente volta com mais notícias sobre a América em breve. Valeu. Prazer, falou.